Hora de conversar com o Renato Meirelles, com os números que explicam a nossa vida, nosso país, o nosso mundo. Recentemente o Datafolha divulgou uma pesquisa lá que mostra que aumentou o pessimismo do brasileiro em relação ao futuro. A gente até que ficou discutindo aqui, curioso, né? Porque os números da economia vão na direção contrária. Geralmente uma coisa está muito ligada à outra. Inflação em baixa, crescimento em alta, desemprego em baixa. Bom, o Renato tem uma pesquisa do próprio Instituto Locomotiva, que ele preside, que aponta que pelo menos o comércio, né, esse recorte dos comerciantes, está bastante otimista, acreditando que a vida vai melhorar nos próximos meses, né, Renato? Bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carlinha, que saudade de vocês. Bem-vindo de Tô volta. aqui de volta da Sicília, 2 semanas de férias merecidas. Tá corado, né? Olha esse bronze de quem ficou. O sol do Nossa. Mediterrâneo é outra Olha coisa, isso. né? O sol do Mediterrâneo e o sorvete do Mediterrâneo são outras coisas. Caramba, Do vinho eu não preciso nem falar. Do vinho eu não preciso nem falar. Mas hoje a pesquisa que a gente traz para vocês foi uma pesquisa que a gente fez com um pessoal muito legal do Compre Agora, que tenta fazer chegar produtos nesses pequenos varejos de bairro, né? Então a ideia que saiu de um bate-papo meu com o Júlio Campos, que é um ex-VP da Unilever, muito bacana também, e que dirige o Compre Agora hoje, foi para entender a realidade desse pequeno varejo. Mas vamos esquecer um pouquinho o CNPJ, Megali, desse pequeno varejo. Vamos lembrar um pouquinho daquela nossa memória afetiva, né, de ir no mercadinho, onde os nossos pais tinham conta no mercadinho, de poder pagar fiado nesse pequeno negócio, que você é chamado pelo nome, sabe o nome da família inteira. Essa memória afetiva cresceu, acredite, durante a pandemia. Porque quando as pessoas não podiam sair de casa, o abastecimento das casas que vem do varejo do bairro cresceu muito. E é isso que justifica os dados da pesquisa, que mostram com que essa população dos pequenos varejistas, e nós estamos falando principalmente de varejo alimentar, né, esses mercadinhos, nessas mercearias, tiveram uma melhora dos seus negócios durante a pandemia, já que eles não fecharam os seus negócios e começaram a vender um pouco melhor, e estão olhando para o futuro com uma perspectiva mais otimista aí do que o restante da população brasileira. E é mais otimista porque quando a economia começa a mudar, Megali, são eles os primeiros a sentirem isso, né? O que a gente tem na prática? Teve aumento real do salário mínimo, que há muito tempo não tinha. E a inflação de alimentos caiu. Então, a parcela de dinheiro da sociedade que sobra para comprar comida melhora. E com isso, os negócios desse pequeno varejista também melhoram. Não é à toa que ele está um pouco mais otimista do que o restante da população brasileira. Renato, estava observando aqui outros detalhes da pesquisa, é muito bom ver esse otimismo, né? Por outro lado, há preocupações tirando o sono desses pequenos empreendedores, e aí 9 em cada 10 falam dessas preocupações que tiram o sono, né? Falam de despesa, gestão financeira, concorrência, precificação, expansão e acesso a crédito. E aí, mais adiante na pesquisa, você fala exatamente disso, assim, de como esses dados apontam para uma necessidade de capacitação, da preocupação com crédito também. Queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Sobre o que ainda tira o sono. A gente está falando de empreendedores que muitas vezes, mesmo com o seu negócio já consolidado, tem uma certa dificuldade aí de separar as contas pessoais das contas do seu negócio, né? São pessoas que meio que mantêm o seu negócio aí, mas que quem trabalha no seu empreendimento em geral são outros membros da família. Por isso que a administração financeira é um ponto-chave. A outra questão é o acesso ao crédito, que estava muito difícil, ainda mais com a taxa de juros do tamanho que o Brasil tem, né? A gente teve recentemente a queda aí da taxa Selic, que caiu de 13,25 para 12,75, caiu meio
ponto aí. Então nós deixamos de ser líderes da maior taxa de juros do mundo, agora o México lidera, nós estamos em segundo lugar, mas isso aumentava a dificuldade que esses empreendedores tinham com relação ao crédito. E por que o crédito é tão importante? Porque é o crédito que financia o que a gente chama de capital de giro, que é a grana que ele tem que colocar na frente para, antes de receber, de fazer a venda e receber dos seus clientes. Quando você pensa em um negócio que muitas vezes oferece fiado, não ter crédito barato, dificulta muito a vida dessas pessoas, desses empreendedores que muitas vezes, inclusive, tinham que recorrer ao seu cartão de crédito pessoal, que tem as maiores taxas de juros do mundo para conseguir financiar aí o seu capital de giro. Esse otimismo não pode ser confundido com a vida fácil desses empreendedores. São pessoas que todo dia acordam cedo para abrir o seu negócio que coloca comida na mesa de dezenas de milhões de brasileiros, é um cara que sua muito para conseguir conquistar a sua grana, mas que mesmo assim é resiliente e otimista de que a vida vai continuar melhorando. E olha que curioso, escreve aqui, deixa eu ver o nome dele. Pô, isso aí me levou lá para trás. O Ricardo é de São Paulo, mas o pai dele tem um mercadinho no interior de Minas. Escreve aqui: no mercadinho do meu pai, fiado é 80% da movimentação. Eu falei, como é que é com a cadernetinha? Porque tinha caderneta, né? A minha avó tinha uma lá na padaria do Armando, a padaria Pão de Açúcar. De vez em quando a gente roubava para comprar choquito. Ele é isso aí, o método Tilibra. O freguês vai comprando dentro do mês e paga no mês seguinte. Você anota na cadernetinha lá, né? 5 pãezinhos, R$4,50. Cheio de folha arrancada, né? E sabe uma curiosidade? A inadimplência do fiado é muito menor do que a do cartão ou do que a dos bancos, porque como todo mundo conhece o outro pelo nome, ainda mais nas cidades do interior, encontra na rua, né? O medo que as pessoas têm de ficar devendo pro comerciante, todos os vizinhos saberem que ele não tá bem das pernas, é um negócio impressionante. Então, a menor inadimplência que existe é a da caderneta, a inadimplência, é o método Tilibra. Meu pai é amigo dos clientes, quando morre ele perdoa a dívida. Ele escreve, dá certo, né? A dívida você não herda. Valeu, Ricardo. Renato, um beijo pra você, mais uma vez uma boa volta, até semana que vem. Um beijo enorme pra vocês, até semana que vem.